Em O Milagre na Espera, Angélica nos leva a uma jornada íntima e poderosa de fé e superação. Diante de um diagnóstico inesperado de câncer, ela vê sua vida virada de cabeça para baixo. Enquanto sua rotina e sonhos são interrompidos, Angélica compartilha com o leitor a profundidade de suas lutas, dúvidas e medos, mas também a sua inabalável confiança em Deus. Esse livro não é apenas um relato sobre a batalha contra uma doença, mas uma reflexão sobre esperança, coragem e os pequenos milagres que acontecem diariamente durante os momentos mais desafiadores da vida. Através de sua narrativa sincera e cheia de fé, Angélica inspira aqueles que também enfrentam seus próprios desertos a encontrarem forças na espera, acreditando que o milagre já está em curso. De um jeito ou de outro, se você realmente precisa, André Alves convida, convida, convida. Desde o início dos tempos, desde que a humanidade se reconhece como humanidade, a fé e a esperança sempre foram ferramentas de sobrevivência e de elevação da vida. E hoje, o André Alves Convida, está aqui na minha frente, alguém que é testemunha vivo do que é fé e esperança. Na minha frente aqui, Angélica, fala o nome todo, Angélica Santos Silva. Acertei? Acertou. Escritora, compositora, cantora e outras touras que a gente pode. Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo, melhor. Eu é que sou bem-vindo, a gente está num ambiente diferente, vocês já perceberam. A gente veio para casa dela, por quê? Por quê? Porque ela gosta de receber a gente, sabe? Ela gosta de pessoas. E foi muito bom estar aqui, criar esse ambiente, montar o estúdio aqui, para poder estar conversando com você sobre a tua mais nova obra, que é... O Milagre na Espera. O Milagre na Espera. É. Espera de esperança? De esperançar? De esperançar. Esperar, sem esperança também. Bom, a gente sempre inicia o nosso papo no podcast permitindo que o convidado diga quem ele é. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar, fico muito honrada. A gente é amigo aí de longa data. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada mesmo. Eu, Angélica, 33 anos agora, paulista, já moro no Rio tem um tempinho, acho que uns 12 anos, que moro aqui, cristã, minha profissão, eu sou secretária executiva, mas sempre amei escrever. Essa é a primeira vez que eu faço isso com um pouco de caráter mais profissional, assim, mas sempre amei escrever, compor, você sabe, a gente já compôs algumas coisas juntos, já mexeu um pouco com isso. E eu gosto, assim, sempre foi, acho que, algo que eu sempre fiz para mim, isso desde novinha, assim, sempre gostei muito de escrever, e essa foi a primeira vez que realmente se tornou algo concreto, assim, sempre ficou muito para mim, alguns amigos liam algumas coisas, mas... Sempre foi. Vamos fazer uma música daqui, vamos fazer uma música. Exato. Exatamente, assim. E essa é a primeira vez e eu estou muito feliz, assim. Eu até brinquei esses dias, eu falei, é igual, o meu livro é o primeiro, né? É igual uma lembrancinha, assim, é pequeno, mas é de coração. Pois é legal, né? E da onde veio esse gosto por escrever, por compor? Na sua família você tem outros familiares com esse talento também? Ou é algo só seu? Você aprendeu e começou a aplicar? Como surgiu isso na tua vida? Eu acho que a escrita, no geral, assim, quem se dedica, eu creio que é algo que vem muito sobre
a profundidade, né? Geralmente é quem percebe muito, às vezes não é muito de falar, né? Acho que é basicamente meu caso, assim, eu sou mais introspectiva, então... mas geralmente quem é assim tem uma boa percepção, né? Tá ali prestando atenção em tudo, no dia a dia, nas pessoas. Eu gosto muito de ser assim, eu não, não ligo, nem acho que eu gostaria de ser. Não, assim, eu acho que eu aprendi a lidar com a minha forma de ser. E eu vejo muito isso nos meus pais, assim, apesar deles não escreverem, mas tem muito essa coisa assim de ter muita percepção da vida, das pessoas, de ter um pouco essa coisa da profundidade, assim, por mais que eu lembro de, desde nova, ter algumas conversas profundas, assim, tipo com a minha mãe, com meu pai, algumas coisas assim, sem estudo nenhum, assim, só sabedoria de vida mesmo. E tu acha que o estudo acadêmico influencia de alguma forma? Você acha que a pessoa pode ser profunda sem ter essa pegada acadêmica? Porque você falou de um jeito meio que... Com certeza. Assim, super profundo com pessoas que não têm, sim, exato. Entre aspas... Não, meus pais não têm estudo nenhum, assim. Será? Mas é vivência de vida. Então. Enfim, eu acho que é o que importa mais. Óbvio, a estrutura acadêmica talvez te proporcione ferramentas para você, né, passar aquilo que às vezes já está na sua mente de uma forma que alcance outras pessoas, mas não se compara com a vivência, assim. A sabedoria, né, é diferente de inteligência, assim. E sabedoria é uma coisa que vem do alto e vem da forma como você vive sua vida, né? Você pode passar por várias coisas e não tirar nenhum proveito daquilo, não ter nenhum ensinamento daquilo, quanto tem outras pessoas que um pouquinho de cada coisa que vê no dia a dia, aprendem muito, recebem muito, né? Acho que tem muito mais a ver com isso do que com o estudo, assim. Eles sempre me incentivaram muito a estudar, mas justamente por não ter tido, né, oportunidade, então sempre foi algo que eles falavam muito, assim, mas são duas pessoas, assim, acho que são as duas pessoas com que eu mais aprendi na vida, assim. E aí você disse entre as suas falas aí, vem do alto. Eu entendi de primeira, mas nem todo mundo entende. E fala um pouco da sua fé, que é o que trata também o seu livro. Que fé você professa? Por quê? Como foi essa descoberta? Se é que é uma descoberta, né? Acho que descobriu, vai que nada. A gente foi descoberto. Eu fui descoberto primeiro por ele. Assim, eu sou cristã. Quando eu nasci, meus pais, os dois já eram cristãos da igreja evangélica, né? Então eu cresci nesse meio. Mas eu acho que quem já vem também desse ambiente deve concordar comigo que cada um tem que se descobrir na sua própria identidade em Deus, né? Não adianta eu ir na aba do meu pai e da minha mãe e não ter o meu próprio relacionamento com Deus. Então, durante muito tempo, ia para a igreja com ele, sempre gostei, acho que é um ambiente muito legal, assim, para a criança estar envolvida. Sempre tem muita coisa, né? Assim, a gente, crente, eu sempre brinco, é um povo muito feliz. A gente arruma uma festa para tudo. E aquele ambiente de estar envolvido sempre... eu cresci vendo minha mãe muito envolvida em ação social, ela... Filma ele. Vocês não conseguiram ver, mas a esposa dela que está passando engatinhando aqui. Eu acho que não ia trabalhar, não sei, mas... eu cresci vendo minha mãe envolvida em ação social da igreja, assim, então... minhas primeiras lições de pensar no outro, de olhar para além de mim, de entender que a fé não é algo só para dentro, mas é algo que também precisa, né, alcançar quem está do meu lado, foi realmente em casa, assim. Meu pai é um coração super generoso, minha mãe, ela ia nos mercados de bairro, assim, pedir doação para fazer cesta de Natal, né, de final do ano. Super simples, né, porque a gente não era de uma igreja grande, não tinha nenhuma grande estrutura, assim. Mas eu ainda lembro, tipo, da minha mãe pedindo doação e aí montava aquela cesta, assim. Eu lembro claramente que o doce da cesta era goiabada, tipo, não era nada, assim, de outro mundo. Era um frango, não era um peru, um chester, mas que a gente realmente levava para pessoas muito necessitadas. E eu participava um pouco disso, muito pequena, mas via... Eu botava tudo na cara dele e ia entregar. E foi assim que eu cresci. Com o tempo, eu desenvolvi o meu relacionamento com Deus, né? E tenho certeza, a minha fé é em Deus. Assim, as estruturas existem, né? As instituições, igreja. Eu faço parte de uma igreja, gosto de fazer parte
porque eu acho que a gente aprende na comunhão, mas minha fé é em Deus, assim, e falando da sabedoria que vem do alto, eu lembro de muito pequena gostar muito da história de Salomão ter pedido sabedoria, então eu lembro que desde pequena eu pedia assim, sabedoria. E eu acho muito interessante, porque, como eu falei, é diferente de inteligência, né? Inteligência você alcança, skill você aprende, não tem... Mas acho que sabedoria é muito... Não só para você, é como você vê o mundo, é como você trata as pessoas, é como você enxerga os outros e como você decide viver sua vida, né? Deus deu uma vida para cada um viver, a gente tem livre-arbítrio, mas é muito importante você ter uma noção e se entender como, né, o que eu vim fazer, quem eu sou, o que eu posso deixar, porque a vida é uma só e né, depois desse susto de saúde que eu tive, acho que ficou muito mais claro ainda que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, parece muito clichê falar assim, viver o máximo de cada dia. Parece pra quem não tá ali, né? Mas é verdade. Quem experimenta algumas coisas na vida aí, é o clichê. Mas é muita verdade. E de você dar valor a essas coisas, assim. E eu acho que isso é muito a cara de Jesus, assim. Vai lá, filho. Essa é a melhor parte do vídeo. Você acha que hoje esses valores estão se perdendo? Essa coisa da pessoa, mesmo não tendo muito, se colocar no lugar do outro a ponto de ir no mercado, pedir comida lá para doar para o mais necessitado. As coisas estão se perdendo. Acho que sim. Acho que um pouco até nem tanto... Claro, tem os extremos, né? Assim, tem gente que realmente não quer saber do outro. E eu acho que tem muita gente que até quer, mas talvez se prende no fato de eu não consigo fazer muito, assim, né? E acaba não fazendo. Mas o pouco que cada um consegue fazer, às vezes a gente não tem ideia do impacto que uma coisa pequena que a gente faz possa causar na vida do outro. Você acha que a gente está vivendo hoje umas polarizações, umas coisas estranhas? Você acha que o fato da pessoa não aparecer fazendo faz com que ela deixe de fazer? Assim, porque eu ter ciência de que eu não posso fazer muito, mas ainda assim faço. Só que ninguém nem vê. Não fica nem sabendo. Você acha que isso hoje está sendo uma ferramenta de destruição desse tipo de atitude? Acho que pode ser, sim. É óbvio que para quem recebe, a intenção, né? Assim, quem está ali morrendo de fome vai receber uma quentinha. Que bom, se foi a intenção da pessoa que deu para like ou para nada, mas assim, a pessoa recebeu e vai matar a fome. Mas eu acho que sim. Eu acho que muita gente... a gente está vivendo num mundo muito diferente, né? Assim, a gente que viveu ali no mundo analógico antes do digital consegue ter essa percepção da diferença. Mas assim, as pessoas querem, né, viralizar, querem ter muito like, e eu acho que você acaba, quando você escala muito, eu acho que você acaba perdendo um pouco da essência da coisa. Óbvio que é muito bom se você puder ajudar em grande escala, ótimo, faça isso, assim. Assim mesmo, né? Exato, assim, dentro do que a gente pode fazer, tem muita coisa, na verdade, que a gente pode fazer, né? Às vezes a gente pensa só em coisas relacionadas a recurso financeiro, mas tem um montão de outras coisas. Só o fato de você parar, às vezes, ouvir alguém que quer só falar. Tem gente que é sozinho, né? Precisa de alguém para falar, às vezes está na fila do banco, aí você não quer conversar, mas vem aquele velhinho e começa a conversar com você. E você tá, eu não queria falar, mas sei lá, às vezes é a única pessoa que vai falar no dia, sabe? Não sei, assim, então... Acho que você tá consciente, aberto e atento para o seu dia, assim, para o que você está vivendo. Todo dia a gente acorda e Deus, acho que tem um monte de oportunidade para a gente fazer coisas muito legais, assim, que não depende de recurso financeiro, que não depende de você ter grandes recursos, assim. A gente está conversando aqui, né? Eu acho um presentão, assim, acho incrível. Algumas conversas com amigos, você conhecer alguém, você ouvir alguma história, eu acho ótimo. Muito bom. Falando nisso, né? As pequenas coisas, quero aqui... Estou trazendo para você e fazer aqui o lançamento também do meu livro. Estou aqui com o áudio agora, desculpa, bati no microfone. O meu primeiro livro
que se concretizou no dia, nasceu assim, a vontade, não, vou fazer assim. No dia de uma visita a você, estão vocês trabalhando, né? Já aproveitar para dizer que estamos aqui com a nossa querida, do braço direito e esquerdo. Não, a câmera está aí, aqui, ó. Mas eu quero falar com aquela ali. Não, você fala com ela. Dá trabalho para fazer. Corta para ela. Nossa jornalista Ana Vitória Gaspar. Você pode falar também, depois eu vou cumprimentar as pessoas. Oi, pessoas. E aí, no dia do ensaio Das fotos. para o seu livro, você puxou minha orelha e disse que eu tinha que eu poderia escrever o meu livro com as coisas que eu escrevo, por mais simples que pareça ser. Porque meus textos, os alunos leem meus textos e gostam muito. Eu acho que você devia escrever De... poesias. Eu acho que você devia, mas depois escreve tudo, depois vai ter alguém para rever, vai ter alguém para editar. Ainda acho, tá muito simplório, mas tá aqui, tá feito. Obrigada. Tá feito. Por sua causa também. Ó, tirar do plástico. Tira muito você do ver, vou plástico, tirar? vai. Mas... Eu faço a dedicatória, nem pensei que eu vou escrever. É verdade. Nossa, saiu muito a verdade da Sabrina, né? É verdade. É verdade. É isso, carioca por honorária, mas o paulista não sai de mim. O R ainda fica. Esse livro é quase antonímia do seu, tá? O seu vem com milagre, fé e esperança, esse aí tá cheio de desesperança. Pô, meu Deus. Então as pessoas têm que ler os dois juntos, porque aí você, né? Pra contrabalancear. É. Mas desesperança acho que é um pouco da realidade, né? É que às vezes se fica muito da realidade, realmente dá um desespero. É aqui ou é aqui? Onde você quiser. Acho que aí vai ser mais fácil para escrever. Depois você pensa mais alguma coisa, senão o vídeo não vai... Tá bom. Muito obrigada. Tá Lerei, aí. com certeza. Se quiser adquirir o seu, pode clicar aqui nos comentários aqui. Eu quero! Ganha desconto quem disser, eu vi o podcast da Angélica. Ganha desconto. Com certeza tem vários tesouros aqui escondidos. Pra mim são tesouros. Ah, eu sei. Eu tô muito feliz. Eu sei que você é muito criativo, com certeza. Tem muita coisa boa aqui. Muita coisa legal. Nesse seu processo de escrever o livro, em algum momento, você já estava passando por um período difícil, e em algum momento teve a insegurança de pensar, eu vou lançar o livro? Como é que foi esse processo para você? Em relação à escrita em si, não. Porque eu entrei nessa muito assim... vou contar o que está acontecendo com as minhas palavras, com muita verdade, e seja o que Deus quiser, assim, o resultado. Não me preocupei muito nesse sentido. O que eu acho que foi mais difícil é que tudo que eu passei, principalmente a parte do hospital, foi muito rápido. Então, muita coisa eu acabei processando também enquanto eu escrevia. Então, apesar de ter sido um livro pequeno, eu empaquei muito em algumas partes, justamente por assim, para você sentir mesmo tudo aquilo que eu estava escrevendo. Eu falei, cara, isso é real mesmo, porque passa tudo tão rápido, assim. E foi uma virada assim na minha vida tão grande que às vezes eu parava para escrever e dava aquela sensação assim de que não era sobre mim que eu tava falando, assim, que eu tava contando a história de alguém. Eu falava, cara, não, isso aqui aconteceu comigo. Tipo, na época que eu escrevi, eu ainda tava fazendo quimioterapia e tinha meses que, cara, minha vida mudou, assim, como assim, né? Eu tô falando de mim dentro dessas condições. Acho que isso para mim foi mais difícil. De algumas partes eu realmente precisei parar e respirar, eu não queria durante alguns dias, assim, mexer nisso, tipo, ter que lembrar, ter que colocar isso em palavras, mas, ao mesmo tempo, também por isso foi muito importante, assim, porque justamente por ter acontecido tudo muito rápido e o foco ter sido em fazer o que tinha que ser feito, acho que a parte de processar mesmo o sentimento de tudo aquilo aconteceu mais depois, assim, e foi muito durante a escrita do livro, assim, foi muito gratificante, foi difícil, mas foi muito gratificante, eu fiquei muito feliz. Nós estamos em 2024, mês de outubro. Quando você começou a escrever esse livro? Eu acho que deve ter sido
em março, abril, mais ou menos. Nossa. Conta pra gente um pouco agora. E agora vamos, já que abriu uma casa. Conta pra gente um pouco desse processo. O que aconteceu? O que aconteceu? Estava eu vivendo minha vida normal, novembro de 2023, chovia, e estava vivendo minha vida, assim, planejando. Por exemplo, eu adoro Natal, amo, assim. Eu já estava ali pensando o que eu ia fazer de Natal, o que eu ia dar de presente para minha sobrinha, para minha afilhada. E minha vida mudou, assim, de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Se você tivesse perguntado assim, desenha o pior cenário que você puder pensar para 2024, assim, nunca a descoberta de um tumor estaria ali, porque eu realmente não imaginava, assim. Nunca foi um medo meu, apesar de eu ter, não o mesmo tipo de câncer que eu, mas de ter câncer, histórico de câncer na família, não era algo que ficava ali na minha mente, que eu tinha medo, que eu ficava me preocupando, assim. E aí estava eu vivendo e comecei a sentir 2 semanas antes de internar muita dor, assim, uma cólica absurda. Eu lembro que quando começou, eu estava em São Paulo, eu ia fazer uma certificação internacional e ia ter uma semana de curso lá em São Paulo. E eu comecei a sentir lá, então eu achei que podia ser ansiedade, nervoso mesmo por conta, né, eu sempre quis muito fazer esse curso. Só que não passava, assim, eu tomava remédio e não passava, muita dor, eu mal conseguia comer, assim, foi uma semana bem ruim. Mas eu associei muito a questão de, assim, cansaço, nervoso, ansiedade, por conta disso, assim. Antes de começar a sentir dor, eu comecei a ficar, de vez em quando, um pouquinho de vertigem, assim. Mas eu achava também a cansaço, eu tinha acabado de passar por uma fase muito estressante, assim. E aí eu achei que era isso, assim, tô muito cansada e agora que eu tô conseguindo equilibrar mais as coisas vai melhorar. E aí veio a dor, eu voltei, fiquei uma semana em São Paulo, voltei pro Rio, tava trabalhando, ainda doendo, mas nada assim que... Tava difícil, mas nada que me impedisse, assim, realmente, né, de fazer minhas coisas. Então eu trabalhei normal. No final de semana, meu marido falou, cara, no hospital, porque você está com dor, não está passando, e eu realmente estava assim, energia baixíssima, muito cansada, mas de novo associando a tudo menos que fosse alguma coisa séria, assim. E aí a gente foi no hospital, eu lembro que ele até me convenceu de ir no hospital, que ele falou que depois a gente ia sair para jantar. Eu falei, então tá bom, então eu vou, porque eu não gosto de hospital, assim. Eu falei, não, como eu realmente não imaginava que poderia ser alguma coisa séria, falei, cara, vou perder meu tempo, porque aí você vai, tem que fazer exame, tem que esperar sair o exame. Eu não estava muito afim, eu queria descansar no sábado, né? Mas eu falei, não, vamos. Aí a gente foi e eu não saí mais, assim, eu internei de lá mesmo, direto no CTI. Eu tava com anemia gravíssima, muito grave, assim. Acho que a taxa normal de hemoglobina é a partir de 12 no exame de sangue. A minha tava em 5 e pouquinho, assim. O médico falou, não sei como você tá andando. Você não tá cansada? Eu falei, tô, mas quem tá cansado hoje em dia, né? Assim, como eu falei, eu vinha de um período muito estressante, então eu tava meio que sem padrão, assim. Eu achei que era o meu normal, só estava muito cansada. Então, anemia gravíssima. E no exame de imagem, eles viram que o meu intestino ele tinha feito uma dobra. Então, era por isso que eu tava com muita dor. Era a causa da dor. Só que essa dobra, ela não aparece do nada, assim, tinha uma causa. E aí o médico falou, olha, a gente tem algumas possibilidades, mas você vai ter que internar de todo jeito para fazer transfusão de sangue, porque você está muito mal, no CTI. E aí a gente vai fazer os exames. E aí o exame que realmente poderia dizer qual era a causa seria uma colonoscopia. Eu internei no CTI, e aí, gente, assim... A cabeça da pessoa tá assim, né? Calma aí, eu vim e eu ia embora. Agora eu vou ficar no CTI. Só que eu sou uma pessoa que eu nunca tinha ficado internada pra nada, assim. Eu já ia em emergência, tomava remédio pra casa, assim. Nunca aconteceu de eu ficar internada, nunca precisei ficar acamada, nem nada, assim. E aí eu subi e você vê, assim, sua vida fazer assim. Porque a partir do momento que eu entrei no hospital, eu, inocente, achei assim, né? Tipo, vou subir, mas eu vou poder andar normal, né? Não. Eu lembro que assim que eu cheguei lá no CTI, ela estava me movendo, a enfermeira me movendo pro leito, e eu falei assim, não, deixa eu já ir ao banheiro, porque já estava de noite, né? Eu falei, eu já fico aqui deitada para dormir. Ela falou, não, você não pode andar no CTI. E eu, e agora? Falou, não dá. Então, assim, você
com 32 anos, até então a saúde dentro do meu conhecimento perfeito. Eu tinha inclusive feito alguns check-ups, assim, exame de sangue, estava tudo normal nesse ano, em 2023, ano passado. Não estava assim anos sem fazer exame. É que realmente nunca apareceu, assim. E aí, do nada, você tá numa situação em que você não consegue ir ao banheiro sozinho, assim. A sua cabeça não comporta, assim. Eu lembro que de madrugada eu queria chorar, né? Eu quero andar. E o enfermeiro, calma, a gente vai te ajudar. Mas, assim, realmente... E aí, fiquei internada no CTI, fazendo transfusão de sangue. Eu fiz o exame, e aí, quando eu fiz o exame, constatou que eu tinha um tumor, mesmo no intestino, com toda a característica de ser maligno, só que precisava fazer ainda, né, a retirada e a biópsia. Acho que eu toquei aqui no microfone para poder confirmar, mas assim, pela cara o médico já me avisou, assim, olha, tem cara de ser maligno, mas assim, tem que fazer a cirurgia. Estava grande, já tinha 7 centímetros, e eu dou graças a Deus que descobri na hora que descobri, assim, que nisso eu só tenho a agradecer. E aí as pessoas falam, mas como assim? Não estou agradecendo porque eu estava com câncer, mas porque eu descobri exatamente na hora certa. Exato. Porque assim, se demorasse 2 meses, ia ser completamente diferente a história. Porque teria risco de ter obstrução, e aí a cirurgia já é de emergência, porque pode ter perfuração, e aí você sabe que pode gerar risco de sepse, e aí você começa, né, uma bola de neve, assim. E a outra grande preocupação era que é um tumor que, quando eu descobri, eu já estava no estágio 3, então eu já estava começando a querer irrigar para linfonodo, e aí depois para outros órgãos e já é metástase, né? Então os médicos correram muito, assim. Eu internei no sábado, na quinta eu fiz a cirurgia para retirar, e aí retiraram o tumor, retiraram um pedaço gigante, assim, do intestino junto, porque para dar uma margem, né, de segurança. Você sabe que o nosso intestino é enorme, né? Fica todo dobradinho, mas mesmo assim, quando você... Caraca, tirou muito assim. Como é que vai ser isso? E a minha cabeça nesse momento era assim, que precisa ser feito. A verdade é que eu acho que eu nem conseguia, dentro de mim, processar direito o que aquilo significava. Assim, tem que fazer preparo, vamos fazer, tem que fazer cirurgia, vamos fazer. O médico foi me ver, explicou. Tava tão grande que ele conseguia sentir, assim, apalpando. Eu não fazia ideia, assim. Ele falou, tá aqui. E eu, assim, dá pra ver? Ele falou, dá. Eu falei, gente, eu não fazia ideia mesmo, assim. E aí a gente se preparou pra cirurgia. A cirurgia foi dia 7 de dezembro do ano passado, 23. E é um dia que eu não vou esquecer, assim. Eu tinha muito dentro de mim que eu não ia morrer na cirurgia. Não era esse meu medo. Mas eu tinha muito medo de como eu ia acordar. Porque pode ter milhões de intercorrências ali na cirurgia, né? E aí eu não sabia, assim, eu vou precisar usar alguma bolsa de ostomia, eu vou ficar em coma, sei lá, durante... E aí como é que eu vou acordar? Eu vou estar com as minhas funções cognitivas, físicas, enfim, milhões de coisas passam na sua cabeça, assim, você lembra de todos os casos possíveis, assim, que você já ouviu falar, e é uma sensação que realmente acho não, tenho certeza. O que me sustentou foi minha fé em Deus, assim. O tempo que eu estava no hospital, eu não parava de... Ouvia muito louvor, ouvia muita música que me dava esperança, assim. Porque se você realmente for parar ali, naquilo que está te dando medo, você enlouquece, assim. Porque você não tem controle nenhum, né? De nada disso, assim. Tá lá na mão de Deus, os médicos que vão operar, e aí, graças a Deus, a cirurgia foi ótima. E aí, depois, assim, processo de recuperação, e acho que o mais difícil foi fazer a quimioterapia. Ultimamente, nada de onde eu perguntei quando você começou a escrever, mas você já estava escrevendo alguma coisa, mas em que momento você entrou no processo de vou fazer um livro, de fato? Como é que foi? Eu já tinha começado a escrever, inclusive está no livro esse texto. Eu chamei até de carta aberta, porque foi mais ou menos isso, assim. Eu não tenho costume de escrever diário, mas um dos dias, eu acho que inclusive foi um dos dias que eu estava durante o ciclo de quimioterapia, que eram dias muito introspectivos, assim. Graças a Deus eu estava aqui com a minha família, meu esposo, todo mundo do meu lado, mas assim,
é muito solitário porque não tem o que fazer, assim, todo mundo quer te ajudar, mas não tem como, assim, é passar mesmo por aquilo, esperar passar aquele momento do ciclo, depois vai ficando melhorzinho. Então eu escrevia muito, assim, eu não tinha nem... eu quase não assistia, alguns amigos iam ficar, cara, tem uma série assim muito boa, tenta ver, porque, né, tempo eu tinha, mas nem isso, assim, a cabeça não conseguia nem focar para assistir alguma coisa assim, então eu ouvia muita música e escrevia. E aí eu comecei a escrever esse texto, assim, mas sem pretensão nenhuma, e coincidentemente, providencialmente, na verdade, veio o convite. Era, na verdade, para um outro tipo de projeto de escrita, onde teria mais mulheres envolvidas, e não aconteceu, e acabou que eu recebi o convite para fazer um livro específico. E aí eu falei, vamos lá, vamos ver o que vai sair. Assim, nunca tinha feito nada sob demanda, né, como eu falei, muito menos no nível profissional, assim. Mas, como era algo sobre a minha vida, o que eu estava passando, então eu falei, bom, o que eu estou passando eu vou saber escrever. Vou só tentar aqui organizar de uma forma que fique interessante e que faça sentido para as pessoas também, né? Porque às vezes na sua cabeça você está com tanta coisa que é difícil colocar, né? De forma que as pessoas entendam aquilo que você quer passar. Mas foi isso, assim, foi através de um convite. Eu sei que foi Deus, assim, que me ajudou muito durante esse período. Era algo... Eu estava sem produzir nada, né? Assim, eu não estava trabalhando, eu precisei trancar o MBA. Então, ao mesmo tempo que você quer fazer alguma coisa... Muita coisa eu não conseguia fazer, assim, porque você fica muito mal durante os dias do ciclo. Então, escrever esse livro realmente me ajudou muito, assim, foi terapêutico durante esse processo. Para as pessoas assim, que têm a sua fé abalada por alguma situação, alguns retornam, outros não. Alguns deixam de crer no que criam por ter passado por uma situação muito... na visão da pessoa, lógico, injusta. E você teve esses momentos de você... Poxa, por que comigo isso? Por que está acontecendo comigo? O que eu fiz? Eu sou um cara desses, né? Tipo, eu dou uma topada na pedra. Por que eu dei uma topada na pedra? Eu não merecia essa topada. Quem sou eu para saber se mereço ou não mereço alguma coisa? Mas nós somos seres humanos e a gente tem esses sentimentos. E aconteceu isso com você, de você estar num momento que... Caramba, tô aqui na boa... com o meu jogador de PlayStation ali, pô, tranquilinho, a gente correndo atrás junto, pessoa de família, tudo. E aí vem essa situação sobre a minha vida. Por quê? Aconteceu, você teve esse processo, teve momentos assim, ou não, é isso mesmo, e a fé não desmorece nunca, eu sou inquebrável. Não, eu acho que ficou entre... Esses dois exemplos que você deu. O que acontece? Assim, eu nunca pensei, porque eu nem o que eu fiz para merecer isso. Não faz parte da minha ótica de vida, nem da minha ótica de fé. Assim, a questão de merecimento. Eu não acho que, por exemplo, Deus me deu esse câncer. Eu acho que as coisas acontecem, coisas boas e ruins acontecem na vida de todo mundo. De quem crê, de quem não crê, de pessoas de qualquer religião. A vida acontece, né? Assim, vai acontecendo, muita coisa... é derivada das nossas escolhas, outras são só que vem pra gente, a gente tem que lidar. A diferença que eu acho no meu caso, por ter a fé e o relacionamento com Deus, é que mesmo assim, acho que no pior momento da minha vida eu conseguia ver a mão de Deus nas situações. Então, o fato de ter uma equipe incrível, desde quando eu fiquei internada, da enfermagem, dos médicos, de ter minha família comigo, de ter o cuidado de amigos e pessoas assim que eu realmente não... Gente que eu conheço, mas que às vezes eu já não estava mais em tanto contato e que nesse momento chegou muito junto, assim. Eu via muito a mão de Deus nisso, assim. Essa é a diferença. Não que, eu não merecia, ou eu mereço porque não eu também, assim. Não tenho muito essa... Infelizmente, são coisas que a gente acha que não explica, né? Assim, provavelmente não seria uma pergunta que eu faria para Deus também. Faria outras perguntas. Aí você fala, sei lá, porque... provavelmente porque, sei lá, não comi direito, me estressava a vida inteira. Deve ter alguma coisa a ver com isso, assim. Mas a diferença de quando você tem fé é que eu acho que é muito difícil passar por uma situação dessa sem ter esse aporte, assim, da fé em Deus, em algo maior, em algo que te sustente. É isso, é você realmente se sentir muito só.
porque por mais que eu estivesse aqui com a minha família, meu esposo, são momentos que é você e Deus, assim, porque não tem. E aí, se você não tem essa fé, é só você. Então, seria muito mais difícil. Eu sei que foi Deus que me sustentou, que me deu força. Tinha dias que eu estava muito triste. Tinha dia que eu estava muito, muito triste, assim. Mas não eu não deixava também ficar muito nessa do que eu fiz ou o que eu poderia ter feito diferente. Cara, tinha lá uma situação que eu precisava encarar e aí eu foco em fazer o que está dentro da minha possibilidade, porque eu também não tenho controle, né, para falar que vai acontecer ou que nunca mais vai acontecer comigo. Então, dentro do que eu podia fazer, que era me cuidar, fazer o tratamento e da melhor forma possível, cuidar da minha alimentação, tentar fazer um exercício durante... Hoje eu tô conseguindo bem, mas assim, durante aquilo é dificílimo. Todo mundo fala, mas vai ser bom pra você. Mas eu falo, mas eu mal consigo levantar. Mas assim, o que eu podia fazer, eu fui fazendo e eu foquei nisso, assim, focar em cuidar da minha mente, porque, óbvio, é um baque, né, assim, então... continuei lá na minha terapia, focar em cuidar do espírito, então orar, ler a Bíblia para mim era assim muito importante, assim, porque foi da onde eu fui tirando força, assim, porque óbvio tiveram dias muito ruins, assim, e tiveram dias que eu tava bem, né, assim, brincava e tinha dia que eu não conseguia nem de fato levantar, assim, nem força física nem mental para isso. Então, e nesse momento também é o momento de você se respeitar e seguir, falar, olha, hoje que eu consigo, o meu máximo é esse aqui, é esse mínimo aqui. E tá tudo bem também. Mas eu evitei ficar muito pensando assim, no sentido do porquê. Porque acho que a gente nunca vai chegar numa explicação, né? Infelizmente. É bom você estar trazendo esse tipo de pensamento. No momento que a gente vive... Se for pra mim, fala que eu tô ocupado. Alarmes de... O momento que a gente vive onde em muitos casos o ser humano tenta tomar lugar de Deus, né? Em templos, inclusive. E aí as pessoas são ensinadas de outras formas e quando se vê no momento que precisa estar ele, Deus, ela não consegue fazer, não sabe fazer, porque não aprendeu isso. Então é bom você estar trazendo esse tipo de pensamento para as pessoas que são evangélicas se entenderem o que é o evangelho, de fato. Oi? Mas mudando de assunto, Diga. e para caguetar a tua idade, geralmente quem conhece assim, namorado, né? Ficante, aí você vai num lugar, olha pro cara olha pra você, né? Aquela coisa ali, a pessoa tá ali no mesmo lugar que você e tu achou um cara bom de papo, bonito, e se amarra num PlayStation no Orkut. Como é que foi isso? Conta essa história. Era a graça de Deus. Pra quem não sabe... Também. Pra quem não sabe, Orkut foi uma plataforma, hoje me comparado com o que é Orkut hoje? O Facebook, mais ou menos. Facebook também já é velho. Né? Já também, já. Mas tá vivo ainda. Ainda tem. Então, o Orkut é um Facebook de hoje. Me conta essa história. Era muito mais legal, vamos falar a verdade, a época de Orkut, né? Eu sei que parece muito coisas na minha época. Mas eu acho que era uma vibe muito boa. Hoje em dia a internet tá meio tóxica. Tá esquisita a internet. Não era assim. Eu até brinquei esses dias, eu li em algum lugar e eu brinquei isso com meu amigo e falei, cara, é verdade. Assim, no Orkut você se juntava com pessoas que tinham o mesmo gosto que você, né? Assim, as comunidades eram isso, assim, inclusive acho que eu conheci o Rodrigo, meu esposo, sobre frio. Eu acho que era eu amo frio, eu amo inverno, algo assim. E todo mundo ali tava na mesma vibe que você. Aí tinha do odeio frio, beleza, todo mundo tava lá, odiava o frio. Hoje em dia, as pessoas se juntam pra brigar, pra discutir. Tipo, um fala, eu odeio frio, eu, mas por que que... Como assim, tá odeia frio? Que absurdo! Exato, tipo... Você não sabe que o frio pode trazer cada um tem você. sua galera e tá tudo bem. Então eu acho que a vibe era mais, assim, good vibes antigamente. Mas foi isso, eu conheci meu esposo no Orkut. E eu acho que na época, assim, ainda tinha, né, MSN e tal, então... Meu Deus. Chamar atenção, né, eu quero ser. Você já falou, ela tem só 33 mesmo, tá, gente? Sim. É porque ela, desde criancinha, já vivia na internet. Não, mas peguei essa fase bem do... Não tive, assim,
Tem muitos amigos meus que tinham desde eu não tinha. Fui ter internet em casa já mais velha. Então eu já peguei na fase um pouco mais velha, assim. Mas conheci o Rodrigo pelo Orkut, numa dessas comunidades. E aí, assim, conversamos bastante tempo. E eu conheci, não só muita gente. Eu tenho alguns amigos, assim, até hoje, que eu conheci pela internet. Assim, alguns eu nunca conheci pessoalmente. Assim, a gente só se falava. E aí você saía, às vezes, do Orkut, passava, não tinha WhatsApp, então era... Pois é verdade. Era MSN ou Telefone ainda era pra SMS, telefonar. assim, a mensagem, né? O celular ainda era para telefonar, principalmente, né? E E mensagem nem todo a gente mundo fez. tinha Falava telefone com as com pessoas, celular. Você ouvia a voz da pessoa. Não, era aquele celular simplão, assim, no máximo SMS, não, que a gente passava. E aí a gente ficou conversando bastante tempo, assim, até realmente se conhecer pessoalmente. Na época eu morava em São Paulo, né? Eu não morava no Rio. Ah, sim. Aí ele foi para São Paulo me conhecer. A esperança, pessoal, a esperança. Hoje em dia o pessoal tá vendo, quem casou, casou, quem não casou, não casava. Calma, ainda tem. Ainda. Dá tempo. Mas foi isso. A história é bacana. Entendendo. Voltando pro livro, conta pra gente um pouquinho do livro, assim, do que tem dentro. A gente sabe que é a sua história, mas assim, dentro mesmo, o que tem. Se tem alguma conversa, por exemplo, que você teve com Jesus, em algum momento você conseguiu passar também pro livro, olha. Aí seria legal contar pra gente. Tem sim. O livro começa mais ou menos na descoberta do diagnóstico mesmo, e aí conta os causos do hospital, assim, e o processo da quimioterapia. Eu, inclusive, terminei o livro antes de acabar a quimioterapia, foi proposital, porque eu quis muito propor algo que é do caminho, é o milagre na espera, e a espera às vezes é longa, não é rápida. Se eu pudesse escolher, não teria feito a quimioterapia, teria acabado ali na cirurgia, ó, susto, beleza, passou, mas eu precisei passar e a vida do paciente oncológico não acaba quando acaba. Então, assim, ainda vou ficar aí 5 anos fazendo acompanhamento para a medicina poder falar assim, você está livre do câncer. Então, todo ano, de 6 em 6 meses, depois, posteriormente, vai passar a ser anual, eu vou ficar ali fazendo acompanhamento. E é muito nesse sentido que eu quis passar, assim, infelizmente não foi, nem vai ser algo rápido para mim. Então, perpasso por esse momento do hospital, da quimioterapia, momentos realmente, assim, de conversa com Deus, de coisas que Deus me falou, momentos de coisas de descoberta mesmo, assim, da gente mesmo, né, que nesses momentos, assim, a gente se olha, assim, no espelho, e aí você sabe quem que você é realmente, assim, o que tá na sua essência, o que e de mudança, muita mudança, assim, coisas que Deus vai mostrando, e é muito sobre isso também. Não que, como eu falei, ele me fez passar por isso, mas de tudo que a gente passa, eu creio que Deus extrai alguma coisa, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. Se você estiver atento, né, você consegue extrair ensinamento. É muito clichê, né, falar do processo, mas é verdade. Ai, não sei o que, suporte o processo, e a pessoa tá assim, não aguento mais. É verdade mesmo, mas assim, tem ensinamento, de verdade, para tudo, assim. Eu achei que não que ninguém nunca vai saber de tudo, né? Mas assim, eu achava que eu já tinha, né, ali me definido mais ou menos, né, como quem eu sou, o que eu quero, e aí vem uma rasteira assim, você fala, cara, tem muita coisa aí que eu preciso mudar. Tem esse divisor de águas aí. Para você saindo de você e olhando você, quem era a Angélica até novembro de 2023 e quem é a Angélica hoje, depois desse processo? Nossa, mudou muita coisa. Bastante coisa. Bastante coisa. Principalmente em relação, acho que a percepção à vida mesmo. Ao valor que a gente dá para as coisas. De novo, muito clichê. Falar, a gente valoriza as pequenas coisas, os pequenos momentos, a conversa que você tem com um amigo. Mas é porque quando você se vê numa situação de que às vezes você não consegue tomar um café, de que você não consegue ir no banheiro sozinho. Coisa mínima, assim. Eu não conseguia, às vezes, levantar. Quando você se vê à beira de perder isso, aí você fala, cara, eu realmente preciso valorizar isso aqui. O fato de eu levantar, me mover, sabe, até criei vergonha na cara para me exercitar. E não é por estética, é saúde mesmo, assim. Acho que isso foi uma das coisas que eu precisei, tipo, acordar para valorizar o corpo que Deus me deu. Respeitar, sabe, assim. Se os outros não respeitam meus limites, se os outros não respeitam a minha saúde mental, por exemplo, eu tenho que ser a primeira pessoa que vou fazer assim, falar, não, até aqui.
E eu acho que pequei muito nisso durante muito tempo, assim. Era muito descontrolado, não tinha equilíbrio. Então, acho que foi uma das coisas primordiais, assim, uma das primeiras coisas. Cara, você precisa aprender a descansar, você precisa aprender a parar, você precisa aprender qual é o seu limite, você precisa aprender a falar não. Várias coisas assim, eu fui tipo, ok. Ok, Deus, anotando e levando sério mesmo pra vida, assim, não naquele momento, mas falar, cara, eu preciso ser assim, valorizar, respeitar e honrar aquilo que Deus me deu. Deus me deu um corpo que funciona, então eu preciso fazer o que tiver dentro do meu alcance. Eu tenho controle para falar que só porque eu vou me alimentar bem, me exercitar, nunca mais, né, eu vou ter câncer? Não, infelizmente não, mas eu preciso saber que o que eu posso fazer para viver uma vida saudável, eu tô fazendo. E o resto não é comigo. Pelo amor de Deus. Você falou agora aí do processo da esperança, né? Isso que você falou. Não vai ter outro livro, então. Esse aí vai ser o livro. Não sei. Quem sabe? Uma parte 2. Quem sabe? Não sei, de verdade, assim... Pode ser que sim, a gente, né, como eu falei, vai ter aí, eu tenho um processo longo, né, para passar. Eu acabei antes de acabar o ciclo todo da quimioterapia e tem muita coisa. Depois disso eu fiz muitos exames e vou ficar fazendo e tem a questão de como você o pós da sua vida, né, do paciente oncológico, que as pessoas acham que acabou. Não é, cara, você tá ainda, seu corpo muda tudo, né, então você ainda tá reaprendendo algumas coisas, você tá... voltando a se sentir, mas ao mesmo tempo você não é a mesma pessoa, assim. Eu lembro que a minha oncologista falou, você está vivendo um luto, Angélica, você tem que enterrar mesmo a Angélica que era e vai ter outra Angélica, e tudo bem, mas tem um tempo. Então eu não sei, pode ser que tenha aí alguma outra coisa, não sei mesmo, não estou fazendo charme, eu realmente não sei. Bom, lembrando que esse episódio aqui e outros episódios do André Alves Convida está presente na TV Samsung, canal 21/24. 21/24, não é 20/24 não? 20/22, a gente sempre erra. Mas para você que tem em sua casa TV Samsung, as Smart TV da Samsung, você procura lá o iPlay e nós estamos lá no André Alves Convida e você pode ver quantas vezes quiser esse podcast aqui com a Angélica Muito e chique. Outros. Muito chique também. Muito chique, estou me achando muito chique. E você falou aqui de modo tanto rápido sobre a sua família estar sempre presente. Como é a sua relação com a sua família? Mudou alguma coisa? Sempre foi assim? Você falou de uma forma muito graciosa sobre a sua família. Dá para perceber que eles estavam sempre com você. Sempre foi desse jeito? Isso se amplificou de alguma forma? Alguém que estava distante resolveu aparecer? Eu Conta acho pra gente. que a gente sempre foi próximo, infelizmente não fisicamente, porque a gente Não é dá, todo né? espalhado, assim, eu moro aqui no Rio, minha mãe e minha irmã moram em São Paulo, meu pai mora em Pernambuco, mas a gente sempre teve essa proximidade, assim, imperfeitos, né, como somos, todos, não é a família Margarina, mas a gente persistiu, eu acho, cada um teve seus momentos de luta, né, meu pai, minha mãe, eu, minha irmã, às vezes desafios ali dentro mesmo do âmbito familiar, né, um com o outro mesmo, mas a gente persistiu em ser família. Então hoje eu fico muito feliz assim de ver, por exemplo, meu pai é casado, minha mãe é casada, todos se dão bem, a gente consegue se reunir e é uma delícia, assim. Eu acho que foi realmente um processo, assim, né, de até eu e minha irmã estarmos assim adultas, né, crescidas e entender que, cara, nossos pais fizeram o melhor que eles podiam com as ferramentas que eles tinham, com a informação que eles tinham, né, com a criação que eles tiveram também. Acho que vem muito disso. Não são perfeitos. A gente tem muito essa coisa, né, de colocar os nossos pais, acho que por criança, né, olha mesmo assim, tipo, cara, incapaz de errar. Então, e a gente, quando se vê adulto, fala, cara, eu tenho 33 anos e eu ainda sou meio criança. Ainda estou aprendendo aqui algumas coisas de viver. Então, quando você olha que seu pai e sua mãe é a mesma coisa, né, assim, então, acho que você olha com mais graça, assim, para eles depois que você cresce, né. Eu não tenho filhos, minha irmã também não, mas quando você percebe isso, assim, você fala, poxa, eles estavam tentando. Então, acho que a gente
passou daí para realmente curtir mais eles, assim, né? Já na velhice deles, minha mãe veio, meu pai não pôde, meu pai tem Alzheimer, né? E não pôde vir, mas sempre a gente estava falando, chamada de vídeo, eu procurava falar com ele quando eu estava um pouquinho melhor, para ele não ficar, né, muito preocupado, assim. Mas minha mãe veio e ficou comigo, minha mãe e meu padrasto. Eles ficaram aqui em casa com a gente, acho que uns 8 meses quase. Ela veio em janeiro, foi embora depois que eu acabei aqui. Saudade da minha casquinha de bala aqui comigo. A gente saía, quando eu tava melhorzinha, assim, mãe, vamos sair comigo, vamos fazer exame, tudo ela ia comigo. Saudade, porque eu me mudei, assim, da casa deles nova, com 15 anos, então você perde um pouco dessa convivência, né? Depois a gente morou junto, quando minha mãe separou, a gente morou junto de novo, mas eu trabalhando, minha irmã trabalhando, minha mãe trabalhava e dormia fora, que ela era cuidadora de idoso. Então a gente conviveu muito, fazia muitos anos que a gente não convivia tanto assim junto, e foi ótimo, assim. Eu olho assim, foi vontade de guardar num potinho, minha mãezinha. E as imagens que vocês estão vendo agora é a mãezinha dela, tá? Uma fofa, minha mamãe. Sou muito agradecida, assim, por ela ter vindo, meu padrasto. E você vê que eles ficavam sem saber o que fazer, assim, para ajudar. Rodrigo que se deu bem, porque toda semana era um bolinho, uma sobremesa, um pão, não sei o quê. Coisa de mãe, né, cara? Eu não sei o que eu vou fazer comida. Tipo, não sei o que eu faço para ajudar, porque não tinha que fazer, assim, né? Ela me ajudava aqui e tal, mas assim, ali do que eu tava passando, assim, já tinha tomado todos os remédios, mas você ainda tava doente, você ainda tava enjoada, assim, e tem que fazer. E aí ela ajudou, assim, dentro do possível, mas muita saudade, assim, dela. Ela foi embora, eu fiquei... Não vejo a hora de ir pra lá. Ela mora mais perto, é mais fácil de ver, né? Meu pai é mais difícil. É mais difícil. Quando eu escrevo alguma coisa, uma música, ou quando eu ligo meu teclado e faço uma notinha lá diferente, é como se eu, sei lá, comesse uma porção de batata frita, muito bem feita, sabe? Ou como se eu experimentasse uma roupa nova. No caso de um texto novo, é como se eu estivesse ganhando um presente novo. Como é que é para você escrever suas canções, seu livro? Como é que é quando você escreve? O que você sente? Como é esse processo criativo que você tem? É natural ou você acha que existe em você alguma questão técnica? Ou vem mesmo, o coração fala e você escreve? Como é? E qual é a sensação? No meu caso é mais natural, orgânico, assim. Eu nunca, como eu falei, eu nunca tinha escrito sob demanda. E mesmo esse livro era sobre o que eu estava passando, né? Então não tinha que inventar nada, assim, né? Então sempre foi muito orgânico e natural, assim. Como eu falei, eu acredito que geralmente quem gosta muito de escrever, às vezes não é muito de falar. Então, às vezes você guarda muita coisa e chega uma hora que você fala, preciso fazer alguma coisa, sei lá, tem gente que pinta, né? Eu vou escrever. Então é muito natural. Para a música, talvez seja realmente algo que começa aqui na mente, assim. Eu gosto muito de cantar, assim, nos meus devocionais, e às vezes eu vou cantando ali, nunca gravo. Pois é. Sempre esqueço. Às vezes eu falo com o Rodrigo, pô, de uma música tão legal que eu fiz, mas não gravei. Mas eu acho que é natural, assim, é pro momento mesmo. Assim. E como eu me sinto, você colocou em situações legais, assim, situações concretas, né? Acho que eu me sinto... Não sei, talvez em cima de uma montanha, assim, com muita liberdade, muito vento na cara, silêncio. E é isso, assim, se eu tivesse que trazer, né, o sentimento para uma cena concreta, seria mais ou menos isso, assim. Por mais que seja simples a minha escrita, às vezes eu leio, caraca, quem escreveu? Só que isso aqui ficou bom. Às vezes, muito de vez em quando, sabe? Caraca. Você tem muita facilidade, né, de escrever, de compor, O meu vocabulário não é tão amplo por questão da minha vida,
as poucas coisas que aprendi. Mas eu tenho, sim, criatividade, eu sei que tem. Falta, talvez. Gabriel daqui, né? Dá pra fazer mais. Porque aí você começa a fluir mais, né, também. Tem isso. Assim. Eu sei que às vezes eu falo, faz tempo que eu não escrevi nenhuma, porque eu não parei pra realmente... Porque aí quando você vai, você fica mais, né? E também em momentos também de sentimentos, tiver sentimentos. Sim. Uhum. É por aí. Ana. Dizer que ela tava, viu? Eu tava muito lembrando. Eu tava prestando atenção aqui no... Quando eu falei com você antes da entrevista, que você contou sobre como você conheceu Jesus, que foi na infância, durante um sonho, né? Mesmo. Conta pra gente como é que foi esse momento. Se você puder, claro. Não, Né? Se não for sim. muito íntimo. Não, como eu falei, né, meus pais sempre foram da igreja desde que eu nasci. Teve um momento que eu me afastei, mas desse sonho, eu era muito pequena, assim. Eu até nem dou muito detalhe, porque a nossa memória é falha, né? Eu tenho medo de, sei lá, vai que eu tô inventando alguma coisa. Então, assim, o que eu tenho certeza que eu lembro que foi que eu acordei já falando pra minha mãe, é que eu sonhei que eu ia no céu, né, quando eu era criança. E eu não queria voltar, de jeito nenhum. Tipo assim, não. E eu lembro que, assim, eu falava com Jesus que eu não queria voltar. E aí eu lembro que eu não gosto nem de falar que me dá vontade de chorar. E aí a única coisa assim que eu lembro com clareza é que Jesus falava pra mim que ainda não era minha hora de falar, mas que depois ele ia voltar pra me buscar. Eu tenho certeza que isso foi um momento que deixou marca, assim, sabe? Aquele selinho assim. Então eu me afastei depois de mais velha e tal, mas não deixava assim. Tinha ali alguma coisa que falava. Lembra quando você sonhou e eu falei que eu ia voltar? Eu falei, ai meu Deus. Deixa eu te provocar. Fala. Eu me afastei, como assim? Assim, é porque a gente, quem é do meio, né, cristão, entende, né? Que não é um vocabulário. A gente tem todo um vocabulário, né? É porque isso não merece uma garganta. Isso que você mais fala. Do quê? Do afastamento? É, porque eu não vejo. Não mais. Uhum. Que eu ia em tal lugar todo dia e o fato de você não ir naquele lugar todo dia dizem que você se afastou. Não, me afastei de Deus, não? Da igreja também. É uma consequência, mas eu me afastei realmente do meu relacionamento com Deus, assim, durante um período. Não só ali de estar todos os dias, de fazer parte de uma comunidade de fé, eu me afastei do relacionamento com Deus mesmo. Eu me afastei dele. Não quer dizer que ele tenha. Eu perguntei para ficar claro mesmo. Tá claro mesmo. Não, é isso que significa. Por causa dos carimbos que dão dentro do meio. Dentro do nosso meio. Mas eu sentia falta, assim. Inclusive da vivência da comunidade de fé, assim. Não é mil flores, né? Ser humano, né, cara? Onde tem o ser humaninho, tem probleminha. Dá saudade, né? Dá. Eu sentia muita falta, assim. Não queria meio que... Eu era muito consciente, assim, eu não tava... Sabia que eu tava ali afastada e tal, mas eu sabia o que estava faltando também, pra mim, né? Eu sabia que aquele espaço vivia em festa, vivia bagunça, não sei o quê, mas chegava ali à noite, na hora que estava sozinha, que aí eu ia vontade de chorar. E você vai, poxa, não que seja problema viver, amo uma festa. Não quer dizer que esse seja problema. Quer dizer que tem coisas que eu acho que Deus é que supre mesmo na gente, assim. E até a festa fica diferente quando você, né? Fica. Quando ele não tá, é verdade. Porque a gente acha que ele não tá, mas... Pois é. Então eu sentia muita falta, assim, mesmo no período que eu me afastei. Eu voltei à igreja, voltei ao meu relacionamento com Deus e eu já estava aqui no Rio. Eu já tinha minha mudado, já conheci o Rodrigo, eu estava aqui no Rio. Então, quero ter, assim como você está tendo o meu agora, o seu está chegando, sim, né? Tá no forno. Esse dia tá por aí. Quero comprar o seu livro. Como? Como é que te acho? Em versão digital, tem na Amazon, e-book, né? E a versão física na minha rede social. Vale muito mais a pena a física, né? Eu acho. Você pode pegar, assim... Eu gosto. Se você quiser, os contatos já estão aí. Quiser receber com dedicatória, é só procurar, ela faz a dedicatória para você. A versão física é bacana porque tem no final espaço para, como tem o devocional, né, para 5 dias, tem espaço para você escrever. Então, sensacional. Já vira ali o seu diário. Para você que quer adquirir o livro de forma digital, é isso. Que desejais. Você que desejar o livro digital, tá lá na Amazon, você consegue.
adquirir por lá, e o físico direto das mãos da autora. Sim. Isso tudo aqui para mim é um presente. Você, como valoriza as pequenas coisas, te visitar, estar aqui com você, enfim, você sabe, né? Consideração que eu tenho por ti. Esse cara aí, jogador de PlayStation 5. E tem que jogar, cara, mais 2. Eu vou perder sempre, mas eu sou muito ruim. Mas eu me amarro. Você que vir, você tem que trazer o teclado. Pois é, fazer um som aqui. Fazer um somzinho. E a gente faz um som. Boa. Angélica, muito obrigado por esse momento. Eu que agradeço. Ana, por favor, suas considerações antes de encerrar. Eu estou muito feliz, como te ver a câmera, né? Eu queria agradecer a sua presença, foi muito inspiradora, né? Essa sua trajetória. A gente já se conheceu antes, né? Quando eu fiz suas fotos, eu já estava inspirada já pela que você estava passando. E eu estou muito feliz de estar aqui, de estar na presença, nessa conversa. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigada por vocês terem vindo até aqui. Como eu falei, é uma honra, assim, estar aqui. Estou me sentindo muito chique. Testemunho de fé, eu acho que é sempre bom ser divulgado, né? Porque a fé é algo tão abstrato e, ao mesmo tempo, é tão físico, é tão pessoal, é tão palpável. Basta a gente conseguir, de fato, enxergar que você pode ter fé, você pode esperar, você pode ter a esperança em alguma coisa. É firme fundamento numa coisa que se espera mesmo, é algo que você não vê, mas tá lá, é sua, é sua. Ela hoje contou sobre a fé e a esperança dela e está sendo honrada por isso. Fico muito feliz. Você também vai ser honrada pela sua fé, ok? Com certeza. E assim eu encerro. Até o próximo. André Alves convida. Um grande abraço. Obrigada. É só da letrinha. Vai falar besteira. Aí me entra. Sabe rir? Ficou linda! De um jeito ou de outro, se você realmente precisa, André Alves convida. Imagine eu. Tô, olha que tá no posto. Minha psicóloga, como assim?